Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Por integridade, tempo e eternidade, existem muitos exemplos de como as interpretações do ego são enganadoras, mas alguns poucos serão suficientes para mostrar como o Espírito Santo pode reinterpretá-las à sua própria luz. Sexto, aquilo que o homem semear, isso também se fará. Ele interpreta, significando que o que consideras que vale a pena cultivar, vais cultivar em ti mesmo. O teu julgamento acerca do que tem valor faz com que tenha valor para ti. Já é bem pacificado, né? Aquilo que semeias, planta. Aquilo que tu julga que vale a pena semear, semeia em ti. Aquilo que julgas, julgas para ti mesmo. E passas a acreditar naquilo. E isso passa a ser o teu guia, da forma como acreditas. E nós semeamos por pensamentos, palavras, ações e omissões. E assim colheremos. Fácil e simples assim. Mas mesmo que tenhamos semeado de forma equivocada, lembrem que o Espírito Santo pode reinterpretar tudo. Não há nada que não possa reinterpretar. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. É facilmente reinterpretado se te lembrares de que as ideias só aumentam quando são compartilhadas. A declaração enfatiza que a vingança não pode ser compartilhada. Entregue-a então ao Espírito Santo, que vai desfazê-la em ti, porque ela não pertence à tua mente, que é parte de Deus. É uma boa sugestão essa para a gente praticar a interpretação do Espírito Santo. A vingança é minha, diz o Senhor, é uma interpretação que tem sido levada muito de forma equivocada. Então, realmente é um bom exemplo de reinterpretação pelo Espírito. A vingança ela é tão devastadora em quem quer a vingança que ela pode destruir a pessoa. Né? Então, a vingança é minha, diz o Senhor. Entrega, para que Ele possa desfazer na tua mente. E isso é fácil. É só dizer, não estou conseguindo, pega aí para ti essa coisa. Me ajuda a desfazer. O Espírito Santo pega e desfaz, você não sente mais aquilo. E a vingança é um dos sentimentos, por isso que é dito a vingança é minha, diz o Senhor, entrega isso para mim, porque você não vai suportar isso. Você vai te autodestruir. A vingança, ela é autodestrutiva. A pessoa se destrói por causa de uma vingança. Vocês veem aqui, nós temos histórias aqui de famílias que se destruíram
uma vingando a outra. Né? São famílias que ficaram décadas em função de vinganças. Temos histórias que realmente se passaram e a gente tem notícias disso. E isso não acaba nunca. É totalmente destrutivo. Então entrega a vingança. Você não vai dar conta disso. Isso é a tua destruição. A vingança é minha, diz o Senhor. Entrega isso para mim que eu desfaço isso para você. Essa é a ideia. Essa é a interpretação correta. Dá isso para mim. Isso não é teu. Como ele diz aqui, isso não é teu. Isso não pertence a você, filho de Deus. A vingança não pertence ao Filho de Deus. Entrega isso aqui que eu desfaço isso para ti. E visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Na interpretação do ego, essa é particularmente maliciosa. Vem a ser meramente uma tentativa de garantir a sobrevivência do próprio ego. Para o Espírito Santo, a declaração significa que nas gerações futuras, ele ainda pode reinterpretar o que as gerações anteriores tinham compreendido equivocadamente e assim liberar os pensamentos da capacidade de produzir medo. Aqui seria mais ou menos a herança genética, ou seja, que os pais, os avós fizeram de errado, iniquidade, né? Isso reflete até na 4ª geração. Eu e meu pai somos um. É assim em cima como é embaixo. Porque o filho é a reprodução dos pais. Os pais se reproduzem nos seus filhos. Que se reproduzem. A informação genética, que é o que se reproduz, o gene se reproduz, ele reproduz o quê? Toda a tua informação genética. Então passa de pai para filho. Vocês já ouviram falar do tipo assim, isso está no sangue, é de família. Então, se o pai era engenheiro, o filho tem uma tendência, o filho, os netos, né, eles têm uma tendência a desenvolver engenharia, porque isso já vem com eles, já está no sangue. Né? Se o pai tem um bar, os filhos, os netos, os tataranetos, vão ter essa possibilidade de desenvolver essa atividade, de ter um bar com sucesso. Se uma pessoa tem um vício, ele também passa geneticamente essa possibilidade aos seus descendentes. Descendente é aquele que desce através de você. Aquele que continua a sua descendência. Então, os nossos antepassados, pais, avós, tataravós, né, dos quais nós herdamos a nossa genética, e a genética contém todas as experiências, as informações dos nossos antepassados, por isso tal pai, tal filho, ele é parecido com o avô, com o bisavô, ele tem um traço do tataravô, então vocês vejam que isso vai se reproduzindo. Então, assim, por exemplo, as raças, como nós as chamamos, né, elas vão ter traços daquela raça. Então, os índios têm traços indígenas e aquilo vai. Se eles conservarem-se dentro daquela raça, se não se
se casarem com pessoas de outras raças, vão permanecer os traços. Se casarem com pessoas de outras raças, os traços vão aos poucos se diluindo. Mas isso vai longe. Mesmo assim, a pessoa ainda vai ter facilidade para desenvolver atividades que são características dos seus antepassados. Assim, se um antepassado interpretou equivocadamente uma coisa, aquele pensamento ainda está em mim. Alguns chamam karma de família. Então aquele pensamento está em mim e eu posso reinterpretar pelo Espírito. Quando eu reinterpreto pelo Espírito, eu o faço por mim e pelos meus. Então, se eu conseguir liberar-me de um pensamento equivocado, eu libero também os meus antepassados. Porque eu sou a continuidade dos pensamentos dos meus antepassados. Eu continuo. Eu sou o herdeiro deles. Assim como eu sou a extensão de Deus, eu também sou a continuidade do pensamento, da mente dos meus antepassados. Se eu curar a minha mente, eu curo por mim e pelos meus. Pelos meus antepassados, pelos meus contemporâneos e pelos que ainda virão. Por que pelos que ainda virão? Porque eles não virão mais com aquele equívoco na mente. A gente ouve dizer, então as pessoas falam, vai pagar, até os netos vão pagar. Né? Eu tinha um amigo que ele dizia isso sempre, né? Dizia, até os netos vão nascer pagando pelo que essa pessoa fez. Né? Que quem é que vai gastar tudo em remédio? Esse além, se até os netos vão nascer gastando tudo em remédio. Até os netos vão nascer pagando. Isso soava como uma praga, uma maldição. E é uma maldição. O que significa a palavra maldição? Uma coisa maldita. Ou mal ouvida? Não, tem nada a ver. Tem mal ouvida também. Porque se tu ouve mal, fica mal ouvida. Porque não foi uma coisa bendita, foi maldita. Então, bendito é aquele e maldito é aquele. Então, por quê? Porque a maldição é uma interpretação. Então, sim, pode ser mal ouvida. Porque se você ouve mal, você interpreta mal e aquilo se torna para você uma maldição. Então, se disser, isso vai se estender até a 4ª geração, né? Isso pode ser uma coisa mal ouvida, porque tu ouviu aquilo como uma maldição, e não é. A possibilidade de resgatar vai. E eu acho que ele não limita até a 4ª, né? Ele diz até a 3ª e 4ª geração. Pode ser reinterpretado? E visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Fecha aspas. Na interpretação do ego, essa é particularmente maliciosa.
vem a ser meramente uma tentativa de garantir a sobrevivência do próprio ego. Para o Espírito Santo, a declaração significa que nas gerações futuras ele ainda pode reinterpretar o que as gerações anteriores tinham compreendido equivocadamente e assim liberar os pensamentos da capacidade de produzir medo. O Espírito Santo não limita. O Espírito Santo não limita. Ele não limita Sim. até a terceira ou quarta geração. A terceira ou quarta geração é como está dito. Ele chama de maliciosa, né? Fica uma interpretação maliciosa, porque não está bem dito. Então gerou essa interpretação. O ego interpreta tudo contra a gente, né? E a favor da continuidade do ego. Então o Espírito Santo pode reinterpretar nas gerações futuras, não importa quantas. Então nós não estamos reinterpretando a história do Judas também. Nós não estamos reinterpretando em que geração que saiu essa história de a vingança é minha, diz o Senhor. Há quantas gerações isso surgiu e vem sendo mal interpretado. Agora estamos reinterpretando. Quantas gerações depois? Então não limita a terceira ou quarta, não tem limite. E quando você reinterpreta pelo Espírito, isso desfaz em para mim e para os meus, por mim e pelos meus que me antecederam, pelos meus contemporâneos, porque os que estão aqui comigo agora passam a ter uma outra compreensão, e pelos que ainda virão. E aqui tem a história do centésimo macaco. Vocês lembram dessa história? Se alguém depois, eventualmente, se for o vídeo para a internet, não conhecer a história do centésimo macaco, procura na internet que acha também. As mentes estão unidas. E nessa linha familiar, as mentes estão mais unidas dentro de uma linha familiar, da descendência. Então nós somos mais ligados do que as famílias são mais ligadas de um modo geral, entre si. As pessoas têm uma ligação mais forte entre si. Então o pensamento de família está mais forte. Então se um mudar, os outros podem mudar também, sem que você precise fazer nada. Assim, se em um casal, uma pessoa toma um propósito e firma aquele propósito, você não precisa se preocupar com o que dizer ou o que fazer. As pessoas que estão próximas vão mudar com você. Mudam. Sem que você precise fazer nada, sem que você precise dizer nada. Mas você tem que mudar, porque essas pessoas que têm uma ligação, então às vezes a pessoa vem aqui, porque meu marido, mas ele não quer saber de nada disso, porque, venha no nosso grupo aqui de estudos, não, meu marido não vai querer, porque não adianta, o problema é o marido, porque ele é que está mal, não sou eu, mas ele não vai vir nunca aqui, né? Aí o que acontece? Mas venha você, não, mas eu não preciso, eu estou bem. Mas venha igual. Mas se eu vier não vai resolver? Vai. Por que se um do casal vem e resolve? Porque se eu mudar, quem está próximo, muda comigo. A menos que quem está próximo já esteja muito afastado. Mas se há uma ligação entre nós, a mudança vai acontecer sozinha. Sem que você precise fazer nenhum esforço. Vai mudando a compreensão da outra pessoa também. Funciona assim, sim. Se quanto mais pessoas pensarem na paz,
mais pessoas vão aderir à paz. Quanto mais pessoas pensarem de forma conflitante, mais e mais pessoas vão aderir à ideia do conflito. Tudo é uma ideia. E a ideia não precisa nem ao menos ser expressa. Ela circula no ar. Um milagre é uma ideia. E uma ideia nunca se perde. Ela pode chegar a lugares onde você jamais imaginou, a pessoas que você nunca conheceu. Assim você tem que cultivar as ideias. Aquilo que você julga que merece ser cultivado, isso é que você vai fazer. Aonde você acredita que vale investir, você investe. Deixa que a lei do universo siga seu curso. Você planta uma ideia e ela cresce. Tudo cresce ao compartilhar, isso vai sendo compartilhado, vai chegar a lugares que você nunca imaginou. Nunca imaginou. Tudo pode ser reinterpretado, nós vimos na semana passada, e agora vai além. Aquilo que você reinterpreta pelo Espírito, reinterpreta por si e pelos seus. E isso vai se estendendo. E um dia a gente vai acordar e todo o planeta, todas as pessoas de todos os tempos vão ter uma nova compreensão a respeito de alguma coisa que antes não tinham. Vocês veem como as ideias circulam? Parece que a gente começa, à medida que a gente vai, quanto mais a nossa mente se eleva, parece que o compartilhar de ideias aumenta. Então vocês viram que a gente trabalhou com a ideia da reinterpretação pelo Espírito, um áudio do Padre Léo, onde ele mostra como é importante a reinterpretação. Ele citou o Adoniran Barbosa, né, como um exemplo de reinterpretar tudo, como um exemplo de reinterpretação. E ele diz, isso é a cura interior. Comece a reinterpretar tudo. A maloca está caindo, faz um samba. Tudo ele fazia um samba, saía cantando alegremente, virava alegria. Então tudo pode ser reinterpretado. E se nós não começarmos a reinterpretar, nós vamos seguir a mesma linha do pensamento, do qual somos a continuidade. Nós vamos representar o continuismo de ideias equivocadas. E se eu me propor a reinterpretar, você vai entrar numa conexão que você vai começar a reinterpretar as coisas. Todas. E quando você ver, tem um monte de pessoas já com essa interpretação que surgiu a partir de uma inspiração sua, do nada. Mas como que essa pessoa teve a mesma ideia que eu? Isso sempre foi assim.
disse a respeito do Graham Bell, que é quem inventou o telefone, que quando ele foi registrar o telefone, meia hora depois apareceu lá na Casa de Marcas e Patentes uma outra pessoa de uma região totalmente diferente. Os dois nunca se encontraram, nunca tiveram contato, ele veio registrar a mesma coisa. Como é possível que alguém meia hora antes registrou o invento do telefone antes que eu? Como é que a pessoa teve a mesma ideia? E a ideia era a mesma, não tinha diferença. Então, é a ideia do centésimo macaco. Então, quando você tem uma ideia, você sabe que a ideia circula. Ela está no ar. É como se você gerasse alguma coisa e fosse diretamente para a internet. E fica à disposição de todos. E hoje está praticamente assim. Se você pensar em alguma coisa, quando vê, já está circulando na internet. Está muito rápido. Entre aspas, os ímpios, no entanto, perecerão. Vem a ser uma declaração da expiação, se a palavra perecer for compreendida como ser desfeito. Todo pensamento sem amor tem que ser desfeito. Uma palavra que o ego não pode nem sequer compreender. Para o ego, ser desfeito significa ser destruído. O ego não será destruído porque é parte do teu pensamento, mas porque é criativo e, portanto, não compartilha. Ele será reinterpretado para libertar-te do medo. A parte da tua mente que tens dado ao ego apenas voltará para o reino, que é o lugar onde toda a tua mente está em casa. Podes atrasar a completeza do reino, mas não podes introduzir nele o conceito do medo. Aspas. Os ímpios, no entanto, perecerão. Isso parece uma sentença, uma condenação. E perecer é desfazer. Mas o ego interpreta como desfazer, como destruição, deixar de ser. E nem o próprio ego será destruído. Então ele será desfeito. O que é desfeito nele? O ego é uma forma de interpretar. Isso é o ego. Se o ego é uma interpretação equivocada de tudo que percebemos, ele será reinterpretado e voltará. Porque ele é parte de mim e é criativo. Então ele voltará à mente criativa original. Ele não é criativo. Ah, ele não é criativo. Ele não. Mas ele volta a ser criativo. É parte do teu pensamento, mas porque não é criativo, portanto não compartilha. Por isso será reinterpretado. Isso. E voltará a ser criativo. Porque volta para a tua mente que é criativo. Porque ele não é criativo, ele não compartilha. Então ele é uma interpretação equivocada da nossa mente. Porque pelo ego nós interpretamos tudo de forma equivocada. Então ele reinterpreta, ele não vai ser destruído. Ele não corre, nem o ego corre nenhum perigo. Nada está em perigo. É só reinterpretá-lo que ele volta para a nossa mente criativa. Então ele volta a ser criativo. Os ímpios, no entanto, perecerão. Vem a ser uma declaração da expiação, se a palavra perecer for compreendida
como ser desfeito. Podemos retardar, atrasar o nosso retorno para o reino. Mas não há como introduzir no reino o conceito do medo, por isso tem que ser desfeito e reinterpretado. Cada pensamento sem amor, que o oposto do amor é o medo, porque o medo se opõe ao amor, não porque o amor tem opostos, então tem que ser desfeito, para poder retornar nossa mente ao reino onde ela está em casa. Achei legal essa ideia do ego ser uma interpretação equivocada. Eu até anotei aí. Porque às vezes a gente fica definindo ego e fica pensando, mas será que é ego ou não? Essa interpretação equivocada para mim já resolve grande parte da coisa. Realmente, se nos dermos conta de que o ego é tudo que está equivocadamente interpretado, só tem que reinterpretar, não tem destruição, não tem nem o ego é destruído, nada. Né? E se observarmos realmente que tudo que nós interpretamos de forma equivocada é ego. E tudo que interpretamos de forma acertada é pelo Espírito. Ficou bem simples mesmo. Não, tinha uma pessoa na igreja, né? Ajoelhado lá, rezando alto. Oh, meu Deus, eu preciso de 500 reais, me ajuda a conseguir os 500 reais. Eu tenho, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu estou precisando desses 500 reais. E aí entrou uma outra pessoa na igreja, eu estou precisando de 1 milhão, eu tenho que resolver isso, como é que eu vou conseguir esse 1 milhão? E o outro lá, meus 500 reais, mas eu preciso do meu 1 milhão, daqui a pouco elas pegam 500 reais e vai embora, deixa que me atrapalhei. Está me atrapalhando a minha reza. Isso deu certo. Tu não precisas ter medo de que a Corte Suprema vá condenar-te. Ela simplesmente dispensará o caso contra ti. Não pode haver nenhum processo contra uma criança de Deus, e toda testemunha em favor da culpa nas criações de Deus está cometendo falso testemunho contra o próprio Deus. Com contentamento, apela à Corte Suprema do próprio Deus a favor de tudo aquilo em que acreditas, porque ele fala por ele e, portanto, fala verdadeiramente. Ela arquivará o processo contra ti, por mais que o tenhas construído com cuidado. Podes ter planejado o teu caso à prova de tudo, mas não à prova de Deus. O Espírito Santo não o ouvirá, porque só pode testemunhar verdadeiramente. Seu veredito sempre será: tu é o reino, porque ele te foi dado para lembrar-te do que tu és. Aqui desfaz aquela coisa da oração que eu sempre falo, né? Do julgamento final, né, Jorge? De Deus que pune, de Deus que cobra até depois da morte. Cabe aqui? Eu não me lembrei qual a parte da oração, mas cabe. Aquela do sentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, do creio. Virá julgar os vivos e os mortos. Isso tem que ser reinterpretado também. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra, é assim que se Criador do céu e da terra. Oi? Criador do céu e da terra. Aham. De Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor.
qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, Só mais alto. É a história de Jesus. É a história de Jesus. Foi crucificado, morto, sepultado, desceu aos infernos, no terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus, onde está sentada a mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Até então De onde tudo virá certo. julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna, ressurreição da Na carne, na ressurreição, na vida eterna. carne e na vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não tem nada errado aí. Nenhum julgar? Não. O filho é unigênito, não é? Então, Jesus, eu não sou parte do filho, o filho não é um só. Só Espera, ela ressurge também. Isso também não está errado. Então vamos lá no filho unigênito, que virá julgar os vivos e os mortos. Não é isso que nós estamos fazendo aqui? Reinterpretando? Então o julgamento, a forma acertada de julgamento é para liberação. Então a corte superior, que aqui é aqui sentada à direita do Pai, virá julgar os vivos e os mortos, é a corte superior. E como que ele julga? A Teu é o teu reino. favor, teu é o reino. teu é o reino. Então, tá certo. Não tem nada de medo aí. Viu como o Espírito Santo reinterpreta, tirando o medo? Por quê? Porque o medo não entra no céu. E a ressurreição da carne? Eu acredito na ressurreição da carne. A carne não volta ao pó e não ressurge do pó. Ressurge. Lembra da história do Hans e do Fritz? Então, nada morre, tudo se transforma, ressurge, é surgir novamente, ressurge em outra forma. Eu acredito nisso. A carne ressurge, então é acreditar na vida eterna. E na ressurreição dos mortos, assim, aqueles que estão mortos ressurgirão. E a carne também ressurge, porque nem a carne morre. A carne volta ao pó, que é a sua matriz original, e ressurge de outra maneira. Então, se enterrar no pasto, vai ressurgir em grama, que vai alimentar a vaca. Então não ressurgiu a carne? Ressurgiu. Ela se transformou em pó, a terra se transformou em grama, a grama se transformou em vaca. A vaca não é de carne? É. A carne não é feita de grama? É. Então tudo é vegetal. A vaca é vegetal, gente. Ela é feita de grama. Vegetariano. Vegetariano. Não conta isso com vegetariano. A vaca é vegetariana e é feita de vegetal. Ela não é carnívora. Então ela é feita de vegetal. Se é feita de vegetal, não pode ser outra coisa. Então o bife é vegetal. Então, olhando assim, a carne ressurge também. Acredito nisso. Se eu acredito nisso, que a carne ressurge, eu deixo de acreditar na morte. Porque a morte é relativa à carne, ao corpo. É isso que nós acreditamos que morre. Mas daí depois eu acredito na ressurreição da carne e acredito na vida eterna. Então não tem morte, nem na carne. Porque nós aprendemos, que é também uma lei da física, não é? Que tudo se transforma. Então isso também se transforma e
surge em outra forma. Transformar é mudar de forma. Ela muda de forma. Então ela volta ao pó, se transforma em grama, se transforma em vaca, né? E vai se transformando. Isso é contínuo. Então ela ressurge, nem a carne morre, nem o corpo morre. Então eu acredito na vida eterna. Porque acredito inclusive na ressurreição da carne. Se eu acreditasse que a carne morre, não podia acreditar na vida eterna. Então não tenha medo de recorrer à Corte Suprema. A Corte Suprema, então, aqui no credo é seu Filho Jesus sentado à direita do Pai que virá julgar os vivos e os mortos. Essa é a Corte Suprema. Nós acabamos de saber como é o julgamento que a Corte Suprema emite quando você recorre a ela. Tu és o reino, o poder e a glória. Para sempre. Pronto. Reinterpretamos mais um. Agora pode atualizar o credo. Agora para de ter medo. Aham. É o que ele diz, o Espírito Santo reinterpreta e exclui o medo. Não tem mais medo agora. Agora não tem mais medo. Agora pode entrar no céu. Porque uma oração não pode ser com medo. Isso é uma interpretação equivocada. E isso é a interpretação do ego para te prender no medo. Como ele diz aí. Então viram como a gente está reinterpretando. Então a gente pode reinterpretar qualquer coisa. Se nós interpretamos o credo, o credo vai julgar os vivos e os mortos, credo. Isso era assustador mesmo. Essa coisa de virar, julgar os vivos e os mortos, isso era uma decretação do dia do juízo final. E o medo que eu tinha de passar perto do cemitério. Porque ninguém sabe o dia. Tinha mais essa ainda, né? Como ninguém sabe o dia, pode acontecer a qualquer momento. Meu avô ficou anos, o que uns 5, 6 anos sem passar na quadra, no quarteirão do cemitério. Queria dizer que quem não era disso não era lembrado. Muito bom, Não vou. mas esse vai ter Já que eu peguei, não vou me lembrar, não vou morrer. Vamos passear, vai morrer com 97 anos. Vamos passear, vamos. Funcionou, hein? Sim, mas ó, para aqueles lados lá, não, Deus o livre. Você não me enxerga, eles não me enxergam. Vai que tem algum desavisado, né? De plantão lá, né? Ele era muito espirituoso. Muito bom, muito bom. E outra é porque tem muro no cemitério, né? Tem muro no cemitério. Muros bem altos. Se quem está fora não quer entrar, então para que muro? E se quem está dentro não Não pode vai sair? fugir? Não vai fugir. Ai, ai. Então não precisava muro. É isso. Roubam os bronze para vender. Oi? Eles vão lá roubar os bronze para vender. Ah, é. Eu ia contar tudo, Nossa, né? em São Paulo tá assim, não sobra nada do cemitério. Em tudo que ela Não tem mais medo dos mortos. Perderam a vergonha e o medo. Perderam o medo dos mortos. Eles Era o estão medo. reinterpretando. É. É. Não, então, esses já estão interpretando a favor, né? Já não tem mais medo. Esse bronze não tem utilidade para os mortos, vão É. passar os trocos. Mas a gente ainda tem muito choque com a morte, né? Porque quando a minha mãe morreu, a gente estava muito tranquilo, porque a gente estava lá no velório, lá no cemitério, né? Mas estávamos muito tranquilos, por quê? Porque nós sabemos que nada morre, né? Mas na hora de enfiar o caixão dentro daquela gaveta e lacrar aquilo
Aquilo foi forte. Foi um momento que abalou. Aí depois voltou. Né? E na volta ainda vim de carona com um amigo que ficou dizendo, pois é, Jorge, né? Quer dizer, não, isso não mora, né? Mas ele ficou contando que ele gostava de ver aqueles documentários lá de que os vermes vão comer do corpo. Ele ficou contando isso o tempo todo, né? Só para me alegrar. Ele disse, mas é minha mãe! Aí ficou lá, acho que 10 anos, né? E aí a gente renovava lá, a cada 5 anos, eu acho, a concessão lá do jazigo. E quando fui renovar, não aceitaram mais, tinha uma ordem de despejo. Aí comecei a falar, mas como assim? Não, aquela gaveta é temporária só, é uma concessão, você tem que dar um jeito. Mas o que eu vou fazer? Vou colocar onde? Ah, você pode comprar um túmulo, né? É raro, mas tem, que está difícil de achar túmulo nos cemitérios, mas tem alguns cemitérios que ainda tem. Mas de qualquer forma, você vai lá, pega os ossos, faz o que tu bem entender. Tu pode levar para qualquer lugar do mundo, pronto, quiser, pode cremar. Né? E aí, então vamos cremar, né? Porque é a solução. Né? E aí nós fomos lá. Mas daí a gente tinha que estar lá junto para fazer a exumação. E aí os caras lá abriram a cova, daí estava lá o cara do cemitério, lá o responsável pelo cemitério, uma pessoa muito simpática, nos orientou muito bem. Aí nós ia cremar, o cara da cremação não veio lá buscar os ossos, que a gente que juntasse e levasse lá para ele, o cara do cemitério, mas não é assim que funciona, isso é um desrespeito. Mandou o cara, telefonou para o cara, tu vem aqui. Que desrespeito é esse? Como que o cara vai pegar os ossos e vai levar aí para ti? Tu tem que vir buscar, isso tem uma embalagem adequada, que tu tem que levar e para transitar isso tem um respeito. Né? E aí o cara foi, e daí estavam lá o pessoal que trabalha lá, né? E aí juntamos os ossos, outra vez foi uma coisa assim que é meio... nossa, começa a tirar lá, tá tudo, os ossos, né, daqui um pouco, tá, juntou tudo, botou, tá tudo se desmanchando, né, aí juntou tudo, botou no saco, aí a gente entrou no carro, a gente andou assim uns 20 metros, o cara veio correndo atrás com um pedaço de osso, olha, achamos mais um pedaço de osso aqui, ó. Tá com osso na mão. Ficou mais um pedaço de osso aqui, põe junto no saco. Então, veja como a gente ainda tem essa coisa com a morte. Como isso ainda abala a gente. Né? Então, isso é o quê? É medo? Porque se abala é medo, senão não tem o que abalar. Né? Não tem o que deixar a pessoa... é nada, é pó, voltou ao pó, é o corpo. O corpo, sem você dentro, é uma casca vazia, não tem nada dentro. Não serve para nada. Pode descartar. Faz o que tu quiser com ele. Né? Que é o que eles ficaram dizendo, faz o que tu quiser, leva para onde tu quiser. Tu pode dar o destino que tu quiser, mas aqui no cemitério não pode mais ficar, não tem mais lugar, pronto, tchau. Eu não sabia que podia fazer o que quisesse com o corpo. Depois de um tempo pode, eu acho que antes não, né? Tem que dar um procedimento legal, né? Não pode fazer o que bem quiser, mas depois pode. Pode pegar aquilo e fazer o que bem entende. Então, como nós vimos outro dia, não é? Tem uma... em Portugal, né? Que tem uma capela que é toda construída com ossos humanos. E parece que lá tem uma placa dizendo, nós que aqui estamos, esperamos por vós que aí estáis. Para continuarmos a nossa obra. Continuar com a sua igreja. Seja breve. E sabe o que o Gugu deve estar cantando lá, né? Olha. Então o que você acha que o Gugu está cantando? Silvio Santos, vem aí.
Cada vez que dizia morreu e todo mundo pensa que é o Silvio, né? Já tinha sido no ano anterior que tinha. Pois é, né? O Silvio Eles também faziam as não vai, previsões, né? Ele todo não mundo diz o pensou que que ele era tá o Silvio. comendo pra gente, Foi né? manchar, foi não sei o outro, aquele que teve câncer. É. Aí entrou esse ano de novo, aí todo mundo pensando que era o Silvio. É, ele ainda faz programa, acho que faz ainda, né? Faz, parece que ele apresenta ainda. É, ainda apresenta. Pois é. Ele estava fazendo. Ele sai da câmera hiperbárica, vai lá, faz isso e volta. Sai do sarcófago. São os nossos medos, então tem que tirar todos os medos. O Espírito Santo reinterpreta tudo a teu favor para tirar todo o medo. Tirou o medo, a mente está livre, porque do que é que nós temos que nos livrar? Do medo. Então, desfazer todo o medo, porque todo pensamento sem amor tem que ser desfeito. Todo pensamento sem amor é medo. Então, por isso que o próprio ego, que é o pensamento sem amor, que é a interpretação sem amor, que decorre em medo, deve ser reinterpretado. Por essa razão. Aí você entra no céu. Então, realmente, essa ideia do apocalipse, do juízo final, sempre foi muito amedrontadora. E as pessoas usam ainda, em determinados momentos, para amedrontar praticamente o planeta todo, né? O ano 2000 foi uma coisa de medo que se espalhou pelo planeta, justamente por causa dessa interpretação amedrontadora, né? De que era o juízo final, que no ano 2000 ia acabar, porque não sei quem previu, porque não sei quem escapou do ano 2000, foi para o ano 2012, porque eu termino o calendário maia, termina em 2012, então é o fim do mundo. Daqui um pouquinho vão vir os apocalípticos de plantão, que acreditam no medo para te prender no medo, para tu voltar a entrar no medo. Lá na Índia eles jogam no Rio Ganges as cinzas. Então não sobra nada. Lá não tem preocupação com a ressurreição dos mortos nesse sentido. Porque nós acreditamos que os corpos vão ressurgir do cemitério, das cinzas, né? Isso não cabe. Então essa é a interpretação equivocada que nós temos que corrigir. Então fiquem atentos, tudo que tem medo tem que ser reinterpretado, sempre. Aqui tinha um pessoal aí de uma comunidade que tinha uns livros e deixavam os livros aí na livraria em sistema de consignação. Que é quando a pessoa deixa o material e ele passa de vez em quando para ver o que vendeu a gente paga para ele. E um dia correu a notícia que veio lá dessa comunidade, muito secretamente, só para os que eram da comunidade, de que a ilha iria afundar. Uma grande tsunami, isso faz uns 4 anos. E que aconteceu uma grande tsunami. Uma pessoa que me conhecia veio, em segredo, dizer para mim: Jorge, a gente não pode contar para ninguém porque é segredo, que só nós que vamos nos salvar. Mas a ilha vai afundar. Eu disse: o que tu fez a respeito? Eu vendi tudo que eu tinha aqui, comprei lá em Santo Amaro, que é um lugar bem alto aqui. E o que tu vai ficar fazendo lá? Tu vai ficar olhando de luneta as pessoas, a ilha afundando aqui. E tu vendeu para quem teu apartamento? Eu vendi. E tu vai ficar olhando o cara comprar o teu apartamento afundar. Que coisa mais. Isso sim é esquisito. Aí tá bom. E tu vai ficar, Jorge? Eu vou. E se ele afundar? Afundou. É só o corpo.
Uns dias depois eles vieram, o rapaz veio recolher os livros. Olha, eu vou recolher os livros. Disse, por quê? É para não molhar? Ai, ai. Ele olhou para mim, arregalou o olho, pegou o livro e foi embora. O planeta é catastrófico, isso é ação e reação. É claro que vai acontecer uma enchente, como sempre aconteceu, um vulcão, uma enchente, uma tempestade, uma tsunami, um terremoto. Isso está acontecendo sempre. Isso não vai mudar. Né? Mas isso de assustar as pessoas, de que vai acontecer o fim do mundo, né? Então, nesse sentido, para colocar medo nas pessoas, isso não... A gente tem que reinterpretar e desfazer. Então, qualquer coisa que venha com medo não é do Espírito Santo, isso é do ego, não importa qual seja a dita fonte iluminada, como eu já vi dizer assim, um ser muito iluminado, mandou uma mensagem, que alguém captou a mensagem, e ele diz, queridos irmãos do planeta Terra, eu estou aqui para salvar vocês, então vai acontecer uma grande catástrofe, o mundo vai acabar, só vai se salvar, se é o único que vai se salvar e eu vou ficar aqui, ficar fazendo o quê? E se eu vou vender, para onde que eu vou com o dinheiro? Então isso é tudo uma coisa muito sem sentido. Isso não vem do Espírito, porque contém medo. Tudo que produz medo é pensamento sem amor, e sem amor tem que ser desfeito. Não vem de Deus, não vem do reino, não vem do céu. Com o perdão de todos os que pensam em contrário, o pensamento eu respeito, porque apenas pensa em contrário, apenas isto não é uma mente, como eles dizem, espiritualizada, evoluída, um ser evoluído, espiritualizado. Não faz sentido. Não é. Porque o que não é amor é medo. Só existem esses dois sentimentos. O que não é amor é medo. O que não é amor tem que ser desfeito e reinterpretado. Por isso os ímpios perecerão. Perecer é desfazer, é ser desfeito. Para que nós possamos retornar à eternidade. Então nada mais pode nos trazer medo. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.